Na verdade, a gente pode fazer alguns relatos do que acontece na sala de aula. Para que isso? Para vocês poderem ter um resumo do que aconteceu na aula do dia. Gente, em dupla, tá? A atividade agora eu vou propor em dupla. Por quê? Prestem atenção, ó. Na dupla, vocês procurem levantar os dados dessa questão. Questão que a gente vai resolver na página 3. Isso, procurem levantar as carteiras, sejam organizados, né? Na letra A, aparece lá a pergunta do nosso problema. Os dados do enunciado sugerem, ele está sugerindo, não está querendo dizer se isso aqui é verdade ou não, uma sugestão, que a soma das partes, então olha só, a soma das partes é maior que o todo. Sim, se você somar as partes, tá certo. Se você somar as partes, que é 20 alunos, mais 35, mais 25, isso vai dar 80. E 80, o símbolo aí de maior que, uma simbologia matemática, 80 maior que 40. Realmente, o que vamos fazer? Eu só vou colocar aqui o plano de aula, o que pretendemos fazer na aula de hoje, algumas coisas com base na aula de ontem, tá certo? E na sequência também mostrar os objetivos dessa aula aqui para vocês. O professor colocou na lousa os objetivos da aula, que seriam representar situações-problema por meio de diagramas e resolver problemas envolvendo relações entre conjuntos. Rafaela se ofereceu para escrever a crônica desta aula. A Rafaela, hoje, né, vai fazer o relato aqui da aula do dia 24, né? Então, Rafaela, pedi para você traduzir realmente o que foi o dia, né? O que aconteceu durante a aula. Tem um integrante do grupo que vai ser o leitor pesquisador. Que função que ele tem que exercer no problema? Se ele é o leitor, o que ele vai fazer sendo leitor? Ele vai ler, perfeito. Segundo participante, que vocês vão escolher entre vocês, é o que eu chamei de sábio. Quem que é o sábio? Dentro do grupo é aquele responsável, presta atenção, aqui ó, meninos, presta atenção. O sábio é aquele que vai elaborar estratégia. Ele cria uma estratégia para resolver o problema. O último eu chamei de jornalista. Jornalista no sentido daquele que vai escrever a matéria, não é isso? Vai ser o responsável por registrar a resolução. Para agrupar os alunos foram necessários mais de 10 minutos. Se você colocar 100 aqui, vamos raciocinar assim, aqui é 100. Se você somar com 20, não vai dar 120? E quantos que assinam a revista A? 100. Eu tenho que fazer com que só seja 100. Se você colocar aqui 100, com mais 20 vai dar 120, não pode ser 120. Como é uma atividade... Mas... É isso que eu tô falando, vamos gradativamente. Eu vou para 2 agora, só que vocês já acertaram a 2 pelo jeito, né? Porque o pessoal tá confiante aí que acertou, não é? Mas vamos tirar algumas conclusões desses tipos de continha. Os que terminaram, aguarda só um pouquinho que a gente já parte para 3 todo mundo junto. Calma aí, vocês já estão muito lá na frente. Ó, que legal. Vocês já estão lá na 4, na 5, tá. A primeira aula, o professor relembrou a aula do dia 23. Então foi aquele primeiro momento que a gente teve, né? E conversou com todos sobre o que havia acontecido na aula, explicando também a matéria para os alunos que haviam faltado. E no restante da aula, o professor deixou um tempo para os alunos fazerem a lição, que havia pedido para terminar em casa, pois a maioria não havia feito. Depois começou a correção de exercícios e a explicação teórica. Como é que vocês fizeram esse problema? Pode falar. Somou as lâmpadas dos dois grupos, né? Vamos falar assim, da rua A mais a rua B, que aí deu um total de 70, não é? Deixa eu colocar a simbologia que está na apostila. E aí vocês terminem isso de copiar, vamos pegar a apostila na sequência, na página 6. Foi engraçado o que aconteceu com o menino Leonardo. Primeiro cantou. Sem brincar, Leonardo. Depois vai ter um outro momento pra você cantar, né? Depois ganhou um elogio. Deixa eu até aproveitar e já comentar.
a ideia aqui do exercício, mas tá certo. Legal, olha aí, Leonardo, parabéns, hein? E logo depois, uma bronca. Por favor, ô, Leonardo, senta.